A gente chega agora com notícia boa. O Hospital Costa das Baleias está cada vez mais próximo de sua inauguração. Ontem, ele recebeu 7 caminhões carregados com equipamentos que vão proporcionar um melhor atendimento à saúde da população, não somente de Teixeira de Freitas, mas também de toda a região do extremo sul baiano. De acordo com o governo do estado, essa é a primeira remessa de equipamentos que vão ajudar a garantir o atendimento de média e alta complexidade para toda a região. No lote, o Costa das Baleias recebeu diversos equipamentos: 40 macas, 97 camas, 2 aparelhos de raio-x, 2 autoclaves, 4 cabines de segurança biológica, dentre outros. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais uma remessa de equipamentos, além de insumos e medicamentos, deve chegar em breve. São mais de 150 milhões sendo investidos somente nas obras físicas. O hospital vai ofertar 216 leitos, sendo 30 de unidade de terapia intensiva UTI, além de leitos destinados à urgência e emergência. A promessa do governo do estado é de inaugurar a unidade no primeiro semestre de 2024. A gente volta a falar sobre saúde nessa edição, cuidado com a criançada e as lesões que elas podem sofrer em acidentes vão ser lembrados numa entrevista que fizemos pela internet com o neurocirurgião pediátrico Alexandre Casagrande. Os acidentes domésticos, né, são a maior causa de lesões graves e mortes em crianças entre 0 e 4 anos. Então isso é uma coisa muito importante. Dos 4 anos em diante, só perde para acidente de trânsito. Então, o ambiente de casa, que na grande maioria das vezes, obviamente, é um ambiente acolhedor, né, pode esconder situações de extremo perigo, se não previsto, se não acompanhado pelos pais ou responsáveis. Então, isso a gente tem números altíssimos. Recentemente, a gente teve aí, publicado pelo Ministério da Saúde, em torno de 8 mil mortes no ano passado e mais de 30 mil tipo de lesões graves, né? Crianças internadas com lesões graves. Bom, agora na segunda parte da entrevista, nós vamos saber quais os cuidados que devemos ter em casa. Os bebês, por exemplo, estão começando a explorar um ambiente, engatinhar. Eles são tão mais suscetíveis a pequenas quedas, né? Queda do trocador, queda do sofá. A gente tem que tomar cuidado para o sofá não estar muito próximo à janela, por exemplo, que facilita o acesso à janela, seja de prédio, seja de casa, né? E os bebês pequenos têm a peculiaridade de ter uma cabeça pesada perto do corpo e ainda não tem um equilíbrio super adaptado. Então, existe uma tendência da criança sempre ir de cabeça, como se fosse um torpedo pesado na ponta, a cabeça que vai direcionar, né? Devemos ter um cuidado, uma atenção especial às questões da cozinha, por exemplo, as crianças que estão começando a andar e explorar as coisas no alto. Então, os cabos das panelas, né, deve estar sempre, às vezes os pais não se atentam para isso, mas os cabos das panelas devem estar sempre para dentro, nunca para fora. Evitar deixar faca ali próximo da mesa, porque a criança põe a mão, ela não sabe que ela está pegando, de repente ela puxa, a faca vem nela, né? Então, assim, eu tenho uma bebê pequena em casa, de 1 ano e meio, a gente tentou sempre deixar o ambiente mais livre possível, acaba com a decoração da casa, do apartamento, mas faz parte, não tem jeito. A casa acaba sendo dos bebês, não é nossa mais, né? Deixar o ambiente mais livre possível para bebê quando está engatinhando, começando a andar, se apoiando nas coisas, e vigilância, atenção. Se você não pode estar, algum cuidador, uma babá, o que seja, né? Eu costumo dizer que essas crianças precisam estar a um braço de distância. Nós temos que deixar essas crianças explorarem o ambiente, porque isso faz parte do desenvolvimento neurológico dela. Não dá para ficar só no colo, ou só no berço, ela precisa botar a barriga no chão, precisa se apoiar, faz parte, é isso. Mas, ao mesmo tempo, proteger tomadas, muito cuidado com as gavetas, né? O bebê às vezes pega uma gaveta, a gaveta cai em cima dele. Ou quando volta aquela gaveta que tem aquele mecanismo de volta, aperta a mão. Isso acontece todo dia. São acidentes mais leves. Mas os acidentes mais graves, como queimadura, quedas, ou mesmo afogamento, né? Que é mais grave, tem que ser muito cuidado. A questão do afogamento, por exemplo, em qualquer
pequeno recipiente com água, um balde pequeno, alguma coisa, a criança, aí com 10, 15 centímetros, a criança pode se afogar ali, e a cabeça cai e ela não tem força abdominal ainda para sair. E em poucos segundos a gente pode ter um quase afogamento ali. Bom, e na terceira parte dessa entrevista, quais as fraturas que podem ocorrer no caso desses acidentes domésticos envolvendo aí a criançada? Semanalmente, fratura nessa, a gente chama de bossa parietal, que é essa parte, quando o bebê, antes de 1 ano de idade, essa área, ela cresce bastante, que é para o cérebro crescer. E é uma área exposta, a criança cai e bate do lado. E isso, o osso é mole, então o osso muitas vezes afunda, fica aquele afundado, igual uma bola de ping-pong, e numa dessa ele afunda, volta e quebra. Então, assim, toda semana eu vejo criança que caiu do trocador, ou caiu do colo da mãe, a mãe começa a dormir, a criança cai do colo, ou a criança que caiu do banquinho da bicicleta, os pais vão andar com a criança sem capacete na bicicleta. Então, assim, isso é frequente. Nem sempre a gente precisa operar. Às vezes são fraturas alinhadas. Poxa, mas quebrou a cabeça da criança, né? O risco de ter alguma hemorragia no cérebro interno, essas coisas. Então, assim, isso é muito mais comum do que parece. Mais uma parada para o intervalo aqui no Cidade Notícias. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa. Volto já já.